Bom dia a todos. Nosso tema é sobre líquidos refrigerantes e sistemas de refrigeração. E nós escolhemos abranger mais especificamente a respeito da substituição dos HCFCs e os fluidos refrigerantes naturais. Para iniciarmos, a refrigeração é a transferência de energia na forma de calor de uma região com temperatura mais baixa para uma região com temperatura mais alta. Os equipamentos que produzem refrigeração são chamados de refrigeradores ou bombas de calor e podem utilizar diversos ciclos termodinâmicos ou outros métodos, como, por exemplo, a termoeletricidade, que seria a eletricidade gerada pela conversão de energia térmica em energia elétrica, ou a termoacústica, que é a interação entre as variações de temperatura, densidade e pressão das ondas acústicas para operar. A tecnologia mais utilizada é baseada no ciclo de compressão de vapor, e essa é empregada na maioria dos equipamentos de refrigeração e bombas de calor, desde um pequeno refrigerador doméstico a uma grande unidade resfriadora de líquidos denominada chiller, que está representada nesse slide. É utilizado em refrigeração de processos industriais ou em sistemas de ar-condicionado de grandes edificações, em armazéns frigorificados, ar-condicionado de janela, ar-condicionado automotivo, entre outras aplicações. O fluido de trabalho dentro do ciclo de refrigeração é denominado de refrigerante e é selecionado com base nas suas propriedades termodinâmicas e outros critérios, tais como impacto ambiental, toxicidade, segurança, preço, dentre outros. Então, o papel do refrigerante é funcionar como veículo de transporte de energia entre as regiões de baixa e alta temperatura. E é estimado que, em média, para os países desenvolvidos, o setor de refrigeração e ar-condicionado compreende em torno de 10 a 20% do consumo de eletricidade. Estimativas indicam também que 300 milhões de toneladas de mercadoria continuamente refrigeradas, com um enorme consumo anual de eletricidade e cerca de 100 bilhões de investimentos em maquinaria e equipamentos, sendo que o valor estimado dos produtos tratados por refrigeração é da ordem de 4 vezes tal quantia. E essa é uma das razões do porquê os impactos econômicos da eliminação de substâncias químicas refrigerantes, tal como CFCs e HCFCs, foram e ainda são difíceis de calcular. Bom, CFC é o clorofluorcarbono, e ele tem um potencial de redução de ozônio, que é o ODP, elevado. Então, tende a destruir a camada de ozônio. E aí, então, estão tentando substituir pelos HCFCs, que seria hidroclorofluorcarbono, que possui um potencial de redução de ozônio baixo, mas, entretanto, tem um potencial de aquecimento global, que é o PEG, que contribui diretamente para o efeito estufa. Pode passar. A primeira máquina de refrigeração a usar princípio de compressão de vapor foi desenvolvida em 1834, e no final de 1800, sistemas de refrigeração estavam sendo usados em fábricas de cerveja e câmaras frias para armazenamento. O projeto básico do sistema de refrigeração por compressor de vapor, usando o ciclo fechado com o fluido de trabalho, é constituído por um dos vários refrigerantes disponíveis, passando pelos processos termodinâmicos de evaporação, compressão, condensação e expansão, e tem mudado pouca coisa desde 1870. Sistemas atuais são mais eficientes e incluem características de segurança e estão disponíveis em tamanhos menores e exigem investimentos comparativamente menores. A figura a seguir apresenta o esquema básico da tecnologia de refrigeração baseada no ciclo de compressão de vapor, usada no condicionamento de ar de ambientes para resfriamento e congelamento de produtos e em equipamentos frigoríficos. Nesse sistema, então, o fluido refrigerante entra no evaporador a baixa pressão, na forma de mistura de líquido mais vapor, e retira energia do meio interno, enquanto passa para o estado de vapor. O vapor entra no compressor, onde é comprimido e bombeado, tornando-se vapor superaquecido e deslocando-se para o condensador, que tem a função de liberar a energia retirada do ambiente. O fluido, ao liberar energia, passa do estado de vapor superaquecido para líquido, condensação, né? E finalmente entra no dispositivo de expansão, onde tem sua pressão reduzida para novamente ingressar no evaporador e assim repetir o ciclo. Pode passar. Fluidos refrigerantes iniciais incluíam amônia, éter sulfúrico, dióxido de carbono, dióxido de enxofre, cloreto de metileno e alguns hidrocarbonetos. Destes, a amônia foi o único que teve um papel durável como refrigerante ao longo do tempo.
Os hidrocarbonetos voltaram a ser utilizados novamente de uma forma mais ampla na última década. E o processo de seleção do refrigerante para um ciclo de compressão de vapor é bem complexo, envolvendo a investigação de um grande número de parâmetros, incluindo propriedades termodinâmicas e de transporte, faixas de temperatura, relações de pressão e temperatura, requisitos para o processo de compressão, compatibilidade com materiais e óleo, aspectos de saúde, segurança e flamabilidade, e também além dos parâmetros ambientais, né, como ODP e PEG, como a gente já falou anteriormente. E essa figura apresenta uma evolução dos fatos relevantes relacionados com os históricos de refrigerantes. Então, no início, ó, a gente tinha compressão de vapor utilizando éter etílico, aí depois foi para amônia, o ácido sulfúrico, e aí até 1940 estava sendo bastante utilizado os CFCs. Já em 1950 começaram a utilizar mais os HCFCs, e aí teve toda uma história até 1997, né? E aí faz a pergunta: quais refrigerantes serão utilizados? Então, assim, com a eliminação da produção e consumo dos refrigerantes CFCs, praticamente finalizados, as atenções voltaram para os HCFCs. E, atualmente, a utilização dos CFCs está minimizada. Em alguns países já estão até banidos por eles serem agressivos à camada de ozônio, sendo então substituídos pelos HCFCs e pelos HFCs, que tem, esse último tem todos os átomos de cloro substituído por hidrogênio. E ele tem um ODP zero e um PAG reduzido. Pode passar. Como a Larissa falou, os CFCs são compostos que possuem os átomos de cloro e flúor ligados às cadeias carbônicas. Até a década de 70, esses gases eram muito usados como propelentes de aerosóis, de perfumes e inseticidas, como líquidos refrigerantes em geladeiras e aparelhos de ar-condicionado e como gases expansores para a produção de polímeros na forma de espumas. O seu uso tornou-se amplo em virtude das vantagens que esses compostos possuíam, como o fato de não terem cheiro, não serem tóxicos e não serem inflamáveis. Porém, quando um produto em spray que os continha era usado ou quando havia algum vazamento em equipamentos que os possuíam, os CFCs eram lançados na atmosfera e descobriu-se que eles eram causadores do buraco da camada de ozônio. Na estratosfera, a luz solar fotolisa esses compostos que liberam átomos de cloro que reagem com o ozônio, diminuindo a sua concentração na atmosfera e destruindo a camada de ozônio que protege a Terra das radiações ultravioletas. O oxigênio liberado na última reação também reage com mais ozônios da atmosfera, degradando ainda mais a camada de ozônio e liberando mais oxigênio que continua reagindo. Além disso, o monóxido de cloro reage com átomos de oxigênio livres, liberando mais átomos de cloro e gás oxigênio para destruir a camada de ozônio. Como vemos na imagem, na linha do tempo do uso dos CFCs, que começou a ser usado em 1929, e apenas em 1974 foi descoberto seu potencial de destruição da camada de ozônio. Pode passar. Os hidroclorofluorcarbonos, eles são substâncias alternativas aos CFCs e amplamente empregadas nos setores de refrigeração doméstica e comercial, e no setor de espumas. E embora os HCFCs tenham sido usados desde os anos 1930 devido ao seu potencial de destruição de ozônio relativamente baixo, eles não foram, em princípio, incluídos nos controles para eliminação de substâncias destruidoras de ozônio. Os HCFCs eles foram usados em misturas com outros compostos químicos para permitir a substituição de CFCs. No entanto, considerava-se que os HCFCs eram substâncias transitórias devido ao fato de que sua produção e consumo também seriam eliminados gradualmente sob o Protocolo de Montreal. Embora tendo o potencial de destruição de ozônio relativamente baixo, consideravelmente mais baixo que os CFCs, muitos HCFCs têm alto potencial de aquecimento global de mais de 2.000 vezes que o dióxido de carbono. E com a descoberta de que esses gases são destruidores da camada de ozônio, em 1985, um conjunto de nações reuniu-se na Áustria para discutir a preocupação técnica e política quanto aos possíveis impactos causados pelo fenômeno da redução da camada de ozônio. Nesta ocasião, foi formalizada a Convenção de Viena para a Proteção da Camada de Ozônio, cujo texto enunciava uma série de princípios relacionados à disposição da comunidade internacional em promover mecanismos de proteção ao ozônio estratosférico.
prescrevendo obrigações genéricas que instavam os governos a adotarem medidas jurídico-administrativas com tal intuito. A Convenção de Viena contribuiu para o surgimento, em 1987, do Protocolo de Montreal sobre substâncias que destroem a camada de ozônio, tratado internacional que entrou em vigor em 1º de janeiro de 1989 e que atualmente apresenta adoção universal com 197 Estados-parte. O documento assinado pelos Estados-partes impõe obrigações específicas, em especial a progressiva redução da produção e consumo das substâncias que destroem a camada de ozônio até sua total eliminação. O Brasil aderiu ao Protocolo de Montreal por meio do Decreto número 9.280, de 6 de junho de 1990, tornando-se parte, e o Protocolo de Montreal estabeleceu métodos de eliminação para todas as partes, respeitando o princípio das responsabilidades comuns, porém diferenciadas. Desta forma, em 1990, foi instituído o Fundo Multilateral para a implementação do Protocolo de Montreal, para prover assistência técnica e financeira aos países em desenvolvimento com recursos provenientes dos países desenvolvidos. No 20º aniversário do Protocolo de Montreal, em 2007, foi estabelecido um acordo entre os países signatários do protocolo para acelerar a eliminação da produção e consumo de HCFCs. Esse novo acordo tem como objetivo a redução significativa na destruição da camada de ozônio e reduzir o impacto no aquecimento global. Os cronogramas atuais para a eliminação de HCFC para países artigo 5, que são países em desenvolvimento, e países não artigo 5, que são países industrializados, em ambos há o planejamento da eliminação total do uso de HCFCs até 2040, como dá para ver na tabela. E alguns países que se enquadram em não artigo 5 possuem um cronograma mais rígido para a eliminação do gás, e alguns países, como os Estados Unidos e Japão, já eliminaram o uso do HCFC 22 em novos equipamentos. Analisando as tabelas, nota-se que os cronogramas de países industrializados e países em desenvolvimento têm diferença. Isso se deve ao fato de que países em desenvolvimento não têm uma estabilidade industrial consolidada. Então, esses países eles possuem uma taxa de emissão de HCFC maior do que países desenvolvidos, e já são totalmente desenvolvidos, consequentemente, possuem uma situação econômica melhor para a aplicação de novas tecnologias em relação a refrigerantes naturais, que serão citados mais à frente. Como alternativa aos CFCs e HCFCs, foi desenvolvido nos anos 80 e 90 os refrigerantes hidrofluorocarbonos, os HFCs, que não contêm cloro e dessa forma não destroem a camada de ozônio, mas contribuem para o processo de aquecimento global. Os HFC são gases de efeito estufa e fazem parte da cesta de 6 gases, cujas emissões devem ser reduzidas de acordo com o Protocolo de Quioto, que é o acordo ambiental fechado durante a 3ª Conferência das Partes da Convenção das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, realizada em Quioto, no Japão, em 1997. Foi o primeiro tratado internacional para o controle de emissão de gases de efeito estufa na atmosfera. E esses gases da cesta de 6 gases são dióxido de carbono, metano, óxido nítrico, hidrofluorocarbonos, perfluorocarbonos e hexafluoreto de enxofre. E pelo Protocolo de Quioto, as emissões individuais dos gases de efeito estufa serão integradas como emissões equivalentes de CO2, utilizando seus potenciais de aquecimento global. Várias regiões e países do mundo estão adotando regulamentos para contenção e, dessa forma, prevenindo e reduzindo emissões dos gases estufa fluorados, considerados pelo Protocolo de Quioto. Dessa forma, com o uso de CFCs e HCFCs durante muito tempo e a descoberta de que são gases com potencial de destruição da camada de ozônio e aumento do efeito estufa, e a descoberta de que os HFCs que poderiam ser usados como alternativa a esses gases, que não têm o potencial destruidor da camada de ozônio, mas que influenciam no aumento do efeito estufa, fica o questionamento de quais serão as alternativas dos líquidos refrigerantes. Bom, os refrigerantes naturais são aqueles que existem em ciclos materiais da natureza, mesmo sem interferência humana. O grande destaque nesse tema se dá aos hidrocarbonetos, CO2 e amônio. Com os avanços e inovações tecnológicas, a gente pode ver uma crescente alternativa para os líquidos refrigerantes artificiais, os quais passam a ser substituídos por refrigerantes naturais como uma via mais segura e econômica, apresentando menores impactos ambientais e também se enquadrando no conceito de desenvolvimento verde.
Mas vale aqui ressaltar que o uso desses refrigerantes naturais não é algo extremamente novo. Em alguns casos, como serão citados mais à frente, veremos que eles já haviam sido utilizados, mas foram substituídos pelos CFCs e o HCFC. Nessa parte do seminário, vamos focar em 3 refrigerantes naturais, em que cada um deles apresenta um conjunto de vantagens e desvantagens. Contudo, de uma forma geral, podemos expor a vantagem em comum de que são mais baratos, o que leva a um efeito positivo na carga inicial de refrigerantes na instalação, além de um ponto favorável diante aos custos operacionais de reposição em caso de vazamento. E a desvantagem geral é que é a questão de segurança, né? Isso é, apesar de que ainda ser uma via economicamente melhor a longo prazo, o custo de investimento para a instalação, usando esses refrigerantes naturais, é sempre de 10 a 20% a mais do que com o uso de sintéticos. O primeiro refrigerante natural que vamos abordar é a amônia, ou R717. Atualmente, ela compete cada vez mais para retomar algumas das aplicações das quais perdeu lugar para refrigerantes sintéticos. Graças a avanços tecnológicos e logísticos, hoje ela pode ser utilizada em instalações de forma eficiente e segura, apresentando grandes vantagens por ser um refrigerante sem impacto ambiental direto. Então, ela não destrói o ozônio atmosférico, né? Ela tem um potencial de destruição do ozônio, que é ODP, igual a zero, e também não contribui para o aquecimento global. Então, ela tem o potencial de aquecimento global, GWP, igual a zero. Além disso, por suas propriedades termodinâmicas, ela é um ótimo fluido refrigerante, com destaque em sistemas de refrigeração por compressão de vapor. Ainda, o uso da amônia implica em menor custo de energia em sistema de indústria de grande porte, e diante a segurança a gente tem um bom desempenho comprovado. Ela apresenta também um odor reconhecível e facilmente detectável em casos de vazamento. A aplicação atual se destaca nos setores de processamento, congelamento e armazenamento de alimentos, como na refrigeração pós-colheita de frutas e verduras, ou na refrigeração de carne bovina, aves e peixes. Também é presente na refrigeração de indústria de bebidas, particularmente para cervejas e vinhos, e na refrigeração na indústria de laticínios e de sorvetes. Seu uso pode ainda compreender o condicionamento de ar nos hospitais, edifícios públicos, aeroportos e hotéis, e até certo ponto em algumas indústrias químicas, mas ainda em desenvolvimento ou estudo. O segundo líquido refrigerante natural de destaque são os hidrocarbonetos, né, que eles são introduzidos no começo do século XX na Alemanha em 1916 e se estendem até os anos 30. Os refrigerantes foram desenvolvidos utilizando principalmente o isobutano, né, que é o R600A. Gradualmente, os CFC substituíram todos os outros refrigerantes, mas ainda assim, no início dos anos 50, podiam ser encontrados produtos novos no mercado europeu utilizando o isobutano. Logo em seguida, uma mudança mundial para o CFC12 foi implementada e os hidrocarbonetos se retiraram e se restringiram a grandes plantas de refrigeração industrial, dentro da indústria principalmente do petróleo e do gás. Mas como sabemos, os hidrocarbonetos eles são incolores e quase inodoros e apresentam potencial de destruição da camada de ozônio zero e o potencial de aquecimento global direto desprezível. Então, a opção pelo uso de hidrocarbonetos como refrigerantes alternativos aos CFCs, ele recebe atenção considerada, principalmente na Alemanha, por volta de 1990 e 1991. E em 1993, uma companhia alemã, conhecida como Forum, ela, com apoio da Greenpeace, ela iniciou a venda de refrigeradores usando uma mistura de propano e isobutano como refrigerantes. Assim, graças às suas características termodinâmicas, os hidrocarbonetos são ótimos refrigerantes, contribuindo para um sistema de alta eficiência energética e, além disso, eles estão disponíveis a baixo custo no mundo inteiro. São também solúveis em todos os lubrificantes e compatíveis com materiais como metais e elastômeros, que tradicionalmente são usados nos equipamentos de refrigeração. A principal desvantagem se dão por causa da sua inflamabilidade, o que exige medidas adequadas de segurança durante a sua manipulação, fabricação, manutenção, assistência técnica e quanto à sua disposição final do equipamento. Então, ela exige que os engenheiros e técnicos tenham uma orientação e treinamento específicos com relação aos procedimentos e precauções associadas ao uso de refrigerantes inflamáveis, além ainda de serem mais pesados que o ar e terem um efeito anestésico e asfixiantes em altas concentrações. Então, em caso de vazamento, é um tanto quanto preocupante. Por fim, o último refrigerante natural que vamos comentar é o dióxido de carbono, ou R744. Ele vem sendo utilizado há mais de um século, usado até os anos 40 para refrigeração
e então substituído por compostos halogenados, como o CFC12 e posteriormente o HCFC22, que na época eram mais rentáveis, estáveis e ofereciam mais facilidade na construção de equipamentos. Entretanto, esses gases destroem a camada de ozônio e colaboram com o efeito estufa, como já foi mencionado anteriormente. Então, por pressões ambientais, depois do Tratado de Quioto, o gás carbônico voltou a ser considerado como um fluido refrigerante. Seus pontos positivos cercam a sua boa compatibilidade química com materiais comuns e uma boa solubilidade em óleos lubrificantes, além de não terem potencial de destruição da camada de ozônio e não apresentarem potencial de aquecimento global tão significantes. O dióxido de carbono ainda se destaca por não ser inflamável, apresenta um baixo custo de obtenção e uma alta disponibilidade, tendo ainda propriedades bem conhecidas e documentadas. Ainda vale destacar que a grande diferença entre o CO2 e outros refrigerantes comuns é a sua relação pressão e temperatura, e particularmente sua baixa temperatura crítica, que é de 31 graus Celsius. Isso significa que ou o ciclo opera com uma temperatura baixa e limitada de condensação, ou ele deve ser um ciclo transcrítico. Porém, o ciclo transcrítico é potencialmente menos eficiente que o ciclo de compressão convencional, em função das grandes perdas termodinâmicas. Então, o ciclo de refrigeração com refrigerante CO2 opera com altas pressões, no entanto, o risco de acidentes é bem baixo, devido ao baixo volume e baixa carga de refrigerante no sistema. No cenário atual, o dióxido de carbono está sendo utilizado em sistemas de refrigeração para supermercados, tanto em sistemas de expansão direta quanto em sistema em cascata, com dióxido de carbono no estágio de baixa temperatura e a amônia no estágio de média temperatura. Outras aplicações ainda estão em fase de desenvolvimento. A avaliação, tais como o ar-condicionado vinculado ou equipamentos compactos de refrigeração, como, por exemplo, em freezer, displays ou máquinas de venda. Porém, existem algumas desvantagens no uso de CO2, principalmente no seu coeficiente de eficácia, né, o COP. Em alguns casos, ele exige plantas mais complexas, como, por exemplo, o trocador de calor cascata, que faz a união entre o sistema de alta e baixa temperaturas, sendo mais caro do que o refrigerador intermediário convencional de um sistema booster, por exemplo. Além disso, o CO2 é mais pesado que o ar, então em caso de vazamento, o CO2 acumula-se próximo do chão, tomando o lugar do ar. E também não possui odor, então em casos de vazamentos, não há o alarme natural, então o uso de detectores de CO2 é sempre recomendado. Mas levando em consideração todos os aspectos abordados, fica claro que o CO2 ressurge como uma alternativa natural de longo processo. O equipamento de refrigeração usando CO2 como fluido refrigerante passa a ser soluções economicamente viáveis a longo prazo, além de ecologicamente corretas, por não prejudicarem o meio ambiente. E para um melhor aproveitamento das boas características do CO2 em baixa temperatura, uma opção bastante apropriada é o uso de outro fluido refrigerante no sistema de alta temperatura, formando então um sistema em cascata. Por fim, vou só citar por cima um dos sistemas. Neste caso, é um sistema de refrigeração de combinação de diferentes fluidos envolvendo o dióxido de carbono e a amônia. O ciclo de refrigeração apresentado é um sistema em cascata proposto por dois ciclos únicos de estágios acoplados, ligados por um trocador de calor contracorrente. Este trocador ele age como um condensador para o ciclo inferior e como um evaporador para o ciclo superior, como é mostrado nessa primeira figura à esquerda. Este ciclo utiliza dois refrigerantes distintos, cada um adequado a uma faixa de temperatura específica. Seguindo aqui o primeiro esquema, então a gente tem o calor retirado pelo evaporador, onde circula o primeiro líquido refrigerante, seguindo para o compressor e então passando para o trocador de calor contracorrente, onde ocorrerá a troca de calor com o segundo refrigerante. Seguindo mais uma vez para o compressor e passando para o condensador para enfim ser direcionado ao meio ambiente externo. Essa configuração permite a diminuição do trabalho de compreensão e o aumento da capacidade de refrigeração. Ciclos em cascatas com múltiplos estágios também são boas alternativas. Aqui nessa figura esquerda, né, o esquema é mais ou menos a mesma coisa, mas ele realmente demonstra, então, a parte de cima sendo um ciclo com alta temperatura, referente à amônia, e o ciclo inferior de baixa temperatura para o CO2. Isso faz a característica de cada líquido refrigerante através desse condensador em cascata para você ter um melhor aproveitamento deles.
Então, as alternativas para o uso de refrigerantes naturais e metais de eficiência são os principais motivadores hoje para inovações nos setores de refrigeração e ar-condicionado. Opções técnicas estão sendo desenvolvidas para reduzir a carga de refrigerantes em equipamentos. Dessa forma, diminuiriam as emissões de refrigerantes e cooperariam com o uso responsável de todas as alternativas. Então, é claro que a ideia não é você ter uma mudança do dia para a noite, mas sim uma mudança progressiva para que a gente consiga atingir aí num futuro a baixa de emissão de CFC ou HCFC, como a Alice comentou lá no início do seminário. A tecnologia de refrigerantes por hidrocarboneto, ela já está até que bem consolidada na refrigeração, principalmente doméstica e comercial, e está se desenvolvendo em outros segmentos. Já o do dióxido de carbono, ele tem uma utilização crescente, principalmente em refrigeração para supermercados, tanto em sistema de expansão direta quanto sistema de cascata, que foi o que eu comentei um pouco anteriormente. Contudo, devido à falta de mecânicos qualificados em países em desenvolvimento, para trabalhar com essas tecnologias de refrigerantes como o hidrocarboneto, a amônio e o CO2, ainda são necessárias ações de capacitação e treinamento. Então, é aquilo que a Alice comentou um pouco antes. A questão é que em países em desenvolvimento, você ainda não tem um investimento tão alto para a mudança de um líquido refrigerante natural ao invés de um líquido sintético, que seria muito mais consolidado. Então, você precisa ainda de um tempo. A mudança realmente não é algo que vai acontecer da noite para o dia. E é isso, muito obrigada. Essas são as nossas referências para caso alguém que tenha algum interesse. E agora a gente vai estar disponível para tirar qualquer dúvida que vocês tiverem.